Recentemente, na cidade de São Paulo, uma criança de 10 anos foi morta pela polícia por tiros, acusada de subtrair um carro. Apesar da crescente banalização em torno de temas como violência urbana e insegurança pública, a tenra idade da criança não deixou de espantar o país. Do ponto de vista jurídico, o tratamento conferido aos atos infracionais praticados por crianças e adolescentes distingue substancialmente aqueles reservados aos adultos, que são chamados de imputáveis, e dos que são inimputáveis. Nas mais variadas sociedades, a avaliação de menores ou adolescentes é feito pela brandura ou pela dureza do tratamento. Como estaria o Brasil? O que fomenta a delinquência juvenil? As medidas de proteção, chamadas de socioeducativas, são eficazes? A maioridade penal deve ser reduzida? Essa e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema delinquência juvenil. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, vai tratar e discutir o tema delinquência juvenil bem atual. Para isso, recebemos no estúdio Mário Flaig, psicanalista e filósofo. E nosso convidado especial de hoje são dois, Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica da UBRA, ex-procurador de Justiça, Márcia Lopes Duarte, professora de Letras da Unicinos. Sejam bem-vindos, né? Eu vou começar pelo Mário, pela temática, e depois sigo na sequência com a Márcia e depois com o Jorge. Bem, Lênio e amigos, trouxe hoje do José Louzeiro Peixotti, Infância dos Mortos. É um texto que foi publicado em 1977, escrito por um jornalista, que conta a história de meninos de rua e como esses meninos foram entrando na criminalidade, e uma criminalidade crescente, quer dizer, uma delinquência, até chegar progressivamente à morte, outro, e finalmente o líder deles, o Dito. O primeiro a morrer, que era o menor, tinha menos idade, o mais jovem, foi o Peixotti. E daí vem o nome da série, que depois foi feito um filme famoso. Então, o Dito, o Fumaça e o Manguito. Né? E nos coloca a grande questão, né? O que é isso, esse fenômeno social moderno, a delinquência, que começa na infância ou no final da infância e se estende. E hoje nós podemos falar, em termos de Brasil e do mundo, uma delinquência generalizada, que não diz respeito só à infância, à adolescência, mas que atinge a todos nós. Né? Então, essa obra, assim como outras, mas essa é exemplar porque ele foi, de certa forma, pioneiro em termos dessa delinquência urbana, né? De descrever isso, esse fenômeno emergente, e que hoje não é nenhuma novidade. Em todas as cidades se impõe essa delinquência generalizada que tanto nos assusta e que ficamos de mãos amarradas. Né? A justiça, a educação e a família é uma preocupação a todos nós.
que fazer diante disso, né? O que fazer? Essa temática está presente em tantos, na literatura muito fortemente, depois a gente vai falar mais sobre isso. E também, quais são os reflexos, Mário, você que é psicanalista também, os reflexos, Jorge que trabalha com isso, os adultos delinquentes foram menores ou adolescentes delinquentes, há uma relação nisso. Passo para a Márcia. Bom, então eu trouxe o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? E eu acho que é um livro bem significativo, porque é um dos primeiros livros na literatura brasileira a tratar dessa questão da delinquência juvenil. Ele foi publicado em 1937 e trata de um grupo de crianças de rua em Salvador, na Bahia, que não era e não é uma cidade, assim, uma grande cidade, né? É uma cidade um pouco, assim, se a gente pensar nas metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, é uma cidade um pouco menor, e que já nessa época, né, na década de 30, se podia observar esse grupo de menores de rua na cidade de Salvador. É um texto que foi, em alguns momentos, né, ele foi criticado por apresentar talvez uma idealização desse grupo, mas na verdade o que faz o Jorge Amado é como ele tem essa visão bastante peculiar e muito estética, né, da realidade. Ele trata efetivamente desses meninos, e inclusive tem uma menina também no grupo, né, como seres humanos, né, e mostra que tem um lado efetivamente muito humano nessa questão, porque eu acho que em alguns momentos a gente tem observado essa questão da delinquência juvenil muito de um parâmetro, né, de eles são o outro e nós estamos deste lado, que seria o lado das pessoas de bem, e eles estão do outro lado. E me parece que já aqui o Jorge Amado mostrava que existe um componente humano e esses meninos e meninas, eles têm todo um funcionamento, né, que também demonstra o porquê de estarem nessa situação. Nesse ponto, o Jorge Amado se aproxima um pouco do Brecht, naquela questão do Santa Joana dos Matadouros, né? No sentido de como se comportam as camadas pobres e como que isso, como a estrutura é quase determinante, né? Exatamente, ainda é um pouco determinista. É um pouco determinista, sim, isso, né? A gente sim. pode depois tentar ligar todos esses livros. Há vários livros, né? O Jorge Amado, o Cidade de Deus também. Cidade de Deus. Cidade dos Homens, Cidade de Deus, o The Lord of Flies, o Senhor das Moscas, esse que vocês trouxeram. Há um fio condutor no meio disso, né? Que é a própria questão da modernidade, né? E civilização ou barbárie, né, Jorge? Exatamente. Nesse sentido, eu trouxe, então, precisamos falar sobre Kevin. Bingo. Da autora Lionel Shriver. Retrata um adolescente de 16 anos, Kevin, que é o autor de uma chacina em um colégio em Nova York, do que resulta a morte de vários colegas, mais exatamente 7 meninos que ele assassina, de uma professora e de uma pessoa que servia na escola. Como se não bastasse isso, ele tem toda a sua trajetória pelo caminho de uma conduta muito perversa para com os outros. Trata-se de um romance epistolar, porque na verdade são as cartas que a mãe de Kevin, Eva, remete, num certo sentido, culpabilizando o pai ausente. E aí cabe, eu acho que já uma pequena crítica, embora o livro seja efetivamente maravilhoso no sentido de retratar a conduta de um adolescente com essas características de perversão,
O que se nota é que a Eva, a mãe, na verdade, faz as queixas sobre o pai ausente. E aí apresenta uma certa ambivalência da questão da maternidade, de ser uma mãe que trabalha e que, ao fim e ao cabo, está perguntando onde eu errei. O que eu chamo de uma pequena crítica é que as cartas da Eva são, efetivamente, além de um queixume, são uma convocação desse pai ausente. É um chamado a esse pai desertor, que o próprio Kevin tratava como se fosse um grande babaca. Esta não construção, esse não exercício dessa função paterna, ao meu modo de ver, é o que está efetivamente na base desse tipo de comportamento que leva crianças, adolescentes e adultos a um patamar de antissocialidade, o que nós também chamamos de delinquência, quando são comportamentos muito reiterados. O fracasso da função paterna, e quando se fala em fracasso da função paterna, não estou referindo a um pai masculino, cabeça, tronco e membros, nem a um pai cartorário, que é aquele que bota o nome, mas é o cumprimento de uma determinada função que remete a criança, nos primeiros tempos de vida, muito cedo, remete a criança à internalização ou não das noções primevas, noções de lei, transgressão e culpa. Se há aí um fracasso nessa internalização, nós temos uma grande probabilidade do desenvolvimento de condutas antissociais, porque esse adolescente não conseguiu internalizar as noções de lei e, portanto, ingressa num mundo onde tudo é permitido. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Pois é, o Mário ainda tem um minuto nesse... essa questão, isso que o Jorge está falando, quem é esse pai, como é um pai babaca? No sentido corporal e também no sentido de função. Eu concordo com o Jorge, é uma linha de reflexão muito importante que tu estás colocando. Lacan chama isso de a função do significante nome do pai, né? Que, portanto, é o pai simbólico, né? Porque toda a questão é como é que o sujeito, a criança, passa da sua condição de infância para ocupar um lugar na vida, que significa um lugar no simbólico. Se ele não tem as condições de fazer isso, ele vai tentar isso rompendo. Isso é infração, né? A infração é uma ruptura, né? O furto. O pai permite que o sujeito tenha acesso, o pai simbólico, que o sujeito tenha acesso àquilo que lhe dá o valor, o empoderamento. Do lado masculino, a virilidade, né? Ou seja, o trunfo, como você colocava, Lênio, na nossa discussão anterior, né? Antes. Que é a questão... Em off. O trunfo. O trunfo, que é a questão, por exemplo, no Capitães de Areia, que é o livro da Márcia, do líder ou do menino de São Paulo, que aos 10 anos usa a arma, furta um carro para ter o trunfo. O trunfo. Isso. Como ele não tem o trunfo que lhe dá o pai simbólico, ele vai em busca desse trunfo a qualquer preço. Fica com isso, para que o Direito e Literatura faça uma pausa para um rápido intervalo. Acho que passei um pouco até, mas na volta a gente continua a discussão sobre esse tema fascinante que é a delinquência juvenil, no fundo, as causas e como a literatura adianta essas questões de há muito, né? E talvez a gente não esteja querendo, não sabemos ler a própria literatura que nos avisa disso. A gente já volta.